Programa Sociedade Solidária, a Sociedade em Rede por um Mundo Melhor, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. No programa de hoje, continuamos a série sobre a inclusão de pessoas com deficiência, ressaltando especialmente como ela pode acontecer por intermédio da música. Existe, inclusive aqui no Brasil, a obrigatoriedade das escolas, tanto públicas quanto particulares, de oferecer o ensino musical. Ao mesmo tempo, elas têm a responsabilidade, o compromisso de propiciar a inclusão de pessoas com deficiência. Agora, será que esses educadores musicais estão preparados para poder trabalhar com toda essa diversidade? Como preencher essa capacitação, essa necessidade que eles têm para desenvolverem um trabalho com qualidade? Sobre esse tema nós conversamos no programa de hoje, recebendo uma especialista no assunto, a educadora musical e arte educadora Isabel Bertevelli, aqui nos estúdios conosco, vai compartilhar com a gente a sua experiência. Ela atua já há mais de 20 anos, especificamente com pessoas com deficiência visual, trará também algumas recomendações, experiências de sucesso do trabalho desenvolvido junto aos cegos e às pessoas com baixa visão. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer, em nome da Legião da Boa Vontade, pela senhora ter aceitado o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Olá, Daniel. Obrigada pelo convite. Para mim é um grande prazer. Agradeço muito o convite de estar aqui no programa Sociedade Solidária. Bom, para começar, eu queria que a senhora contasse, então, primeiramente, como surgiu esse interesse, esse trabalho da senhora desenvolvido especialmente junto a pessoas com deficiência visual. Bom, meu interesse surgiu em 1991, eu estava recém-formada na Unesp e começou por acaso. Então alguém precisava de um professor numa escola e eu sempre atenta às coisas diferentes. Eu falei, uma escola de cegos, eu vou para ver o que acontece. E eu comecei a me inteirar, a conhecer as crianças, como que é o dia a dia delas, a conhecer um pouquinho daquele movimento todo e assim me apaixonei. A primeira semana parece que eu já sabia como trabalhar com eles. E na realidade eu nunca fiz um curso nessa época, não tinha tido nenhuma experiência e comecei a perceber que era muito interessante trabalhar. Então, aquilo que eu digo, no começo foi extremamente por acaso e logo depois foi uma decisão, foi por escolha. E como é que foi naquele momento, então, hoje já existe um debate mais maduro na sociedade a respeito do tema, mas pegar uma turma de pessoas com deficiência visual tinha metodologias próprias, tinha técnicas específicas, como foi se inteirar esse universo para a senhora completamente novo? Nessa época, Daniel, não havia muitos estudos, né? Não tinha na realidade nenhuma literatura, livro, nada. Então nós trabalhávamos realmente com uma boa vontade, por querer aprender e nessa época, 20 anos atrás, nessa escola especificamente, tínhamos apenas alunos cegos. E o trabalho com o aluno cego é muito interessante, né? Musicalmente ele é muito rico, ele é muito interessante, ele está sempre atento, não só a música, a musicalidade, ele tem a musicalidade, mas a sonoridade, desde sons pequenos até coisas maiores também. Então ele sempre fica com a audição mais apurada por não ter recurso da visão. Exatamente. Se bem que podemos falar também que o cego não é igual a um excelente músico, que nós pensamos que todo cego é um excelente músico e não é verdade, né? Então, claro que ele tem uma boa audição se ele foi estimulado desde pequeno, se ele passar por um processo de musicalização, de educação musical, se ele for encaminhado para isso, ele vai se tornar um bom músico, como todas as pessoas, né? Então, nessa época, nós trabalhávamos muito a gente tinha um feedback dos alunos, a gente prestava muita atenção, nós fazíamos nossas próprias pesquisas, e é isso que norteou o nosso trabalho. Porém, esse trabalho, ele não perdurou durante muito tempo. Depois de alguns anos, nós percebemos que isso era insuficiente. É lógico, né? O professor ele tem que ser um pesquisador, ele tem que estar atuando, ele tem que perceber, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que produzir textos, ele tem que estudar. Então, nós percebemos eu percebi essa falta, essa necessidade. Foi aí que eu comecei a me dedicar nesse campo mesmo, efetivamente, estudando, pesquisando e trabalhando também com a musicografia Braille. Então, no início, foi muito prática. O que eu posso fazer na sala de aula, o que eles podem trazer para mim, como nós vamos trabalhar juntos essa sonoridade e musicalidade. E depois nós fomos construindo outros caminhos que perduram até hoje. Utilizando a música no seu dia a dia, na família, na igreja e na escola também. Então a música ela é muito mais abrangente. Mas no caso específico das pessoas com deficiência, nós constatamos a importância eminente de ensinar a ler e escrever uma partitura musical. Então, o sistema Braille, que foi criado no século XIX, que perdura até hoje, ele não foi
ultrapassado, pelo contrário, no caso da partitura musical, nossa ideia é continuar a divulgar, então ainda tem poucos trabalhos nesse sentido. Estamos avançando, tem muita coisa sendo feita. Eu mesma faço bastante coisa, os meus colegas, os alunos, mas ainda um desafio é de conseguir mostrar isso para os alunos que é importante, né, na sua formação musical, no seu próprio desenvolvimento musical, além da prática, que é o mais importante. Eu não estou dizendo que a partitura musical é o mais importante, ler e escrever uma partitura não é, mas ela faz parte de todo o processo. Principalmente se ele quiser estudar numa escola regular de música, ou prestar uma faculdade, ou trabalhar com isso. Desenvolver é importante, profissionalmente esse exatamente, eu posso contar com isso. Não necessariamente todos os alunos vão ser bons músicos, mas eles com certeza serão bons ouvintes e podem vir a trabalhar com isso. Então, essa constatação. E a outra grande constatação também, vamos dizer assim, grande constatação, que é o nosso desafio, o nosso eterno desafio, na realidade, a produção de material adaptado, ou de partituras musicais em braille ou em relevo, e a formação do educador. Então, nós temos esses 3 grandes desafios e constatações nesse trabalho. Primeiro, divulgar a musicografia braille para o aluno deficiente visual, com que ele use esse recurso, ele se apodere desse recurso e utilize no seu desenvolvimento e talvez uma profissão. Outro, na questão do material, na produção de material específico e na formação do educador. Bom, logo mais a gente volta então, conhecendo um pouco melhor essas metodologias, mas a senhora ressaltava especialmente no caso da partitura Braille, por exemplo, toda essa linguagem que nós utilizamos, ela vem muito de uma tradição europeia. Quando a gente olha para outros países, a gente pode ter também exemplos a serem seguidos pelo Brasil, tem recursos, metodologias desenvolvidos aí fora, que aqui também poderiam ter resultados bastante significativos nesse aprendizado musical? Então, na realidade, quando a gente fala em partitura musical, né, o próprio recurso, o aluno, primeiramente, começando do aluno na sala de aula. Então, ele vai escrever a partitura, né? Vamos pensar primeiro na escrita, utilizando vários recursos que fazem parte da tecnologia assistiva. Mesmo o Braille também é uma tecnologia assistiva. Ele usa reglete. As tecnologias assistivas são aquelas que facilitam as pessoas com deficiência a desenvolverem atividades ali normais do cotidiano, do seu aprendizado. Exatamente, são materiais que especificamente para esse tipo de público, né? Ou seja, das pessoas com deficiência. Então ele utiliza reglete, utiliza o punção, a máquina Braille, ele utiliza o computador também. Então, nós temos softwares que podem fazer a partitura musical, né? Existem vários softwares desenvolvidos aí fora, softwares que começam a serem desenvolvidos aqui, né? Então, nós temos esses recursos. Então, acho que a tecnologia, ela tem que fazer parte da educação. Ela faz, aliás, a tecnologia é sinônimo de desenvolvimento, não somente tecnologia. Não adianta você ter tecnologia e não saber como conviver com a pessoa. Não adianta você ter a tecnologia, mas não ter uma educação solidária. Não é possível. Então, as coisas elas têm que estar conjuntas, né? Então, na realidade, nossa preocupação é desenvolver, né, esses softwares, é utilizar, é passar para o aluno, para o educador e outra coisa também, para o transcritor musical, que nós não falamos nele. Geralmente nós falamos no aluno e no professor. E quem vai produzir esse material? Então, realmente, quem vai produzir é o transcritor musical, que nem sempre é o educador, mas pode trabalhar juntamente com ele. Então, que tem a responsabilidade de passar uma melodia, por exemplo, dentro do Braille. Exatamente, ele vai transcrever. E muitas vezes ele tem que fazer adaptação, porque o Braille, a música Braille é muito diferente da música em tinta. Então, é um outro código completamente diferenciado, né? Então, a música em tinta, eu digo música convencional, as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, em colcheias, semínimas, né? Elas têm uma escrita, dependendo da altura do som, dependendo do tempo, ela tem uma escrita, né, convencional. Então, estamos falando dessa escrita convencional, né? Baseado nesses sinais, eu tenho um correspondente em Braille. Então, o transcritor, ele faz isso. E muitas vezes ele tem que fazer uma adaptação. Como eu falei, a escrita musical em tinta, ela é toda desenhada, ela é toda vertical, ela tem várias informações dentro de uma mesma partitura. E a música em Braille, ela é totalmente linear, ela é horizontal. Então, ele faz essas adaptações para que seja mais próximo à partitura original e que o cego vai poder entender. Bom, daqui a pouco, então, a gente vai entender como é que funciona no dia a dia a incorporação dessas tecnologias assistivas dentro do desafio, por exemplo, de executar uma música. E fica um desafio também para a nossa convidada. Como é que é, por exemplo, reger um coro formado por pessoas com deficiência visual, considerando que eles não têm aquele recurso que seria indispensável para poder acompanhar os comandos ali dados pelo regente?
A gente já continua esse bate-papo. No Sociedade Solidária de hoje recebemos a educadora musical Isabel Bertevelli. A gente vai para um breve intervalo e já volta.